Juntos no Enem. Tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Aqui é o professor Célio. Hoje, continuando com a nossa aula de língua inglesa, né? As estratégias de leitura para esse Enem. Então é o seguinte, pessoal. Esse ano, né? Com todas essas estratégias que nós já vimos, vamos agora verificar alguns assuntos bem mais específicos, vamos assim dizer, da nossa língua. Que é o quê? É necessário que você tenha atenção durante a prova também em certas noções gramaticais, certo? Por quê? Lembram quando eu falei para vocês que quando você estiver de frente com a prova, você tem que ter atenção em coisas que lhe chamam a atenção? Então, uma dessas coisas que lhe chamam a atenção, nós vimos que podem ser o quê? Palavras destacadas, palavras com uma fonte diferente, né? Aquela palavra que está realmente com a sua formatação diferente. E por quê? Porque geralmente essas palavras, né, essa repetição também de palavras que você percebe, que é o que chama atenção, tem relação com a gramática da língua inglesa, tem relação com o seu conhecimento vocabular. Então hoje o que nós vamos fazer? Vamos rever algumas dessas questões que nós já vimos anteriormente, fazendo aquelas análises anteriores, né? Que quais foram elas? Lembram do skimming, que é aquela análise visual, né? Que eu já falei agora, né? Que é aquilo que lhe chama a atenção, né? Palavras, números, imagens, certo? Vimos também o scanning, que é a técnica de você realmente ir detalhadamente, né, procurar uma informação mais específica no texto, de acordo com aquilo que você encontra no enunciado, de acordo com aquilo que é informado e pedido no enunciado, certo? A gente vai continuar fazendo essa análise também a partir do enunciado, certo? Como eu já falei antes, no enunciado você também vai ter essa informação, né, muitas vezes específica, de um conhecimento vocabular que você precisa ter, certo? De um conhecimento gramatical, certo? Então vamos lá. Vamos começar com as chamadas linking words ou connectors, né? Traduzindo aqui, como nós já temos, são as conjunções, certo? Então o que são essas linking words? O que são esses connectors? Os connectors, né? Vamos ver aqui que em gramática, os articuladores de discurso ou conectores são expressões que num texto ligam palavras, né? Ligam frases e parágrafos, certo? Você tem uma oração e tem uma segunda oração, na maioria das vezes elas são conectadas, elas são, né, juntas através de uma palavrinha ali, né? Então aquela palavrinha na gramática ela é conhecida como conectores. Professor, mas eu já vi isso em português. Ótimo, beleza, perfeito. Se você já viu isso em português, então a aula de hoje vai ser mais fácil, mais bem compreendida. Em inglês isso também existe, certo? Assim como qualquer língua, ela tem a sua estrutura gramatical, certo? Então assim como em português, em inglês também existem os conectores. Continuando aqui. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, certo? Uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Ou seja, eles dão uma compreensão melhor àquilo que você está lendo, certo? É através desses conectivos que faz com que você tenha compreensão da informação que está sendo passada ali, certo? No caso da língua inglesa, quando você tem essa compreensão de determinados conectores, certo? Então isso faz com que você compreenda e até mesmo lhe auxilie, né, em uma possível tradução que você queira fazer lá daquele texto, e mesmo que você não faça uma tradução realmente ao pé da letra, né, ou 100% fiel, vai fazer com que você compreenda que naquele trecho, certo? Aquele trecho que você está lendo, que tem aquele conectivo, você vai saber se aquela oração ela é coordenada, ela é subordinada, né? Qual a relação de uma oração com a outra, certo? Então, quais são esses conectores? Temos aqui alguns, né? Temos o addition, que é adição, né?
conectores que dão a ideia de quando você finaliza uma oração. A outra é para acrescentar uma informação referente à primeira. Temos o contrast, né? Contraste, né? Ideias opostas. Result, resultado, né? Você propõe uma oração, a segunda é uma ação resultante dessa primeira ação, certo? E temos esses outros aqui, que é example, exemplo, comparison, comparação, o nome já está dizendo, né? Todos eles praticamente já dizem qual é a função deles, né? Temos time, que é tempo, certo? Summary, que é conclusão, e place, lugar. Existem outros também, certo? Mas geralmente esses são os mais vistos e na maioria das vezes são os mais aplicados, né? É os que mais são vistos nas provas do Enem, ok? Vamos lá, vamos começar nessa análise aqui dessa questão do Enem de 2015, ok? Se nós observarmos bem, né, juntando agora as outras estratégias, scanning e skimming, vamos ver que por mais que não tenha palavras destacadas aqui, né, ou alguma palavra com alguma letra diferente, uma fonte diferente, mas se prestarmos atenção, temos a repetição de uma palavra, certo? Temos a repetição dessa palavra na primeira linha, temos a repetição dessa palavra na segunda linha, na terceira linha, na quarta linha. Ou seja, temos a mesma palavra 4 vezes repetida. Professor, que palavra é essa? Vejam aqui que é a palavra because, certo? Because, certo? Para quem conhece já essa palavra, certo? Já sabe o significado dela, ela é usada basicamente para dar uma resposta, certo? E se você prestar atenção, a primeira linha do texto já começa com uma pergunta, certo? Ela já começa com uma pergunta, significa o quê? Que o que vem restante, o que vem após essa pergunta, elas são respostas dessa pergunta. Professor, mas o que significa então esse because? Significa o porquê, né? Se eu fiz uma pergunta, por que isso e isso? Então, por que tal coisa? Aí você vai e responde com outro porquê, que aqui em inglês é o because. Então, repetindo, é uma palavra que é frequente nesse texto aqui. Então, vamos ao enunciado para que você tenha atenção nisso. Então, Glória Evangelina Anzaldúa, certo? Falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana, que escreveu sobre questões culturais e raciais. Preste atenção que nesse enunciado, ela já dá também a dica, né? Ela já faz aquela conexão quando o enunciado diz que ela escreveu sobre questões. Ela sempre fazia questionamentos, né? E a prova disso você vê nesse próprio texto dela, que ela faz a pergunta iniciando o texto e dá sequência ao texto dela, só dando as respostas sobre esses questionamentos, certo? E para finalizar o enunciado, temos lá, na citação, que é o trecho aqui referido no texto, o intuito da autora é evidenciar as. Então, professor, eu ainda não entendi. Então, para que você possa entender isso, o que você tem que ver aqui? Que o because, ele é um conectivo causal, né? Que é o quê? São as conjunções que subordinam uma oração. Ou seja, a segunda oração, a próxima oração, ela depende da primeira, né? Vamos assim dizer. Orações subordinadas, para quem já viu em português, é o quê? Uma oração independente e uma segunda oração dependente, né? Ou seja, uma oração depende de outra, que é o que acontece aqui. Iniciando uma oração que expressa a causa, ou seja, que expressa o resultado, o porquê da outra oração, certo? Lembrando que no texto a autora ela já inicia uma oração através de uma pergunta. As orações seguintes, elas são a causa daquela pergunta, né, daquele questionamento que ela faz. Então, os conectivos causais, eles têm essa função, certo? E temos aqui até mais alguns exemplos deles, que é o because, que é o que se repete no texto, due to, né, para que, because of, por causa de, since, ou desde que,
e as a result of, ou e como resultado, né? Então, e assim vai. Então vamos voltar ao texto, né? Mais uma vez, vejam que tem lá, né? A repetição do because. Então, o enunciado, ele quer saber o quê? Qual o intuito da autora? O que ela quer evidenciar? Como você já viu que o because, ele é um conectivo de causa, né? A razão pela qual, né? Tal ação primeira acontece, então você já pode ter até como a resposta correta para essa questão a letra A, né? Que são as razões pelas quais ela escreve, ok? Então a gente não vai entrar um pouco mais profundo nessa questão, porque a gente precisa ver as outras, né? Mas percebam que você que está aí já estudando, né, a língua inglesa, então ela também tem a repetição de um verbo, certo? Que é o quê? É o verbo write. O verbo write, tanto na primeira linha, ele se repete 2 vezes, né? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta linha, ele se repete. Mas o foco aqui é o verbo write, que é o verbo escrever, né? Ele está lá na pergunta. Então ela quer saber o porquê que ela escreve, certo? Porque ela é compelida a escrever. Tá ok? Então fiquem atentos a esse conectivo, que existe a possibilidade de desse ano você encontrar conectivos como esse, certo? Então vamos ao próximo. No Enem de 2021 temos mais uma vez essa questão aqui que nós já vimos anteriormente. Nesse quesito a gente vai reanalisar o que? O próprio termo que está destacado, né, dentro do enunciado, que é o que diz o quê? A presença de, lá no enunciado, a presença de, at odds with, né? Na fala da personagem do cartoon revela o quê? Então a gente já sabe qual é a resposta dessa, né? Vocês lembram que era o quê? Era a dificuldade de conciliar diferentes anseios, né? Resposta B. Dificuldade de conciliar diferentes anseios. Professor, mas o que então nessa análise de hoje, então o que o senhor quer que a gente saiba? O que eu já falei antes. Lembrem que no enunciado, ele vai às vezes pegar um trecho, ele vai pegar uma palavra que está dentro do texto, que realmente ele não está destacado no texto, então você tem que ir lá procurar. E às vezes essa palavra, quando você conhece a parte gramatical dela, ela já ajuda. Que é o quê? Aquela palavra que está lá no enunciado é um conectivo de contraste. Por quê? Como você já sabe a resposta, então já fica até mais fácil de você compreender. Ela tem dificuldade em conciliar coisas opostas, né? Ela quer uma coisa e também quer outra coisa. Essas duas coisas, elas são completamente diferentes umas das outras. Então foi necessário na fala da personagem usar esse conectivo, certo? Vamos ver aqui então, conectivo de contraste. Os conectivos de contraste, aqueles que imprimem uma ideia contrária, né, ao que foi falado anteriormente, e temos alguns deles que são o quê? On the other hand, ou seja, em outra mão, vamos assim dizer, on the contrary, né, pelo contrário, alternatively, alternativamente, at the same time, ao mesmo tempo, e o que é usado lá, né, o at odds with, certo? Então, quando você vê aqui juntando de novo todas aquelas técnicas, né, você já sabe que o que? Opa, eu conheço que eu lembro que essa frase aqui, no caso esse trecho, esse termo aqui, at odds with, ele é um conectivo de contraste. Aí você junta com a sua análise, volta lá para aquela análise da imagem. Você tá vendo que a cara dela é aquela cara de tipo, eu tô tendo um certo impasse aqui entre duas coisas, certo? Aí você já confirma novamente que é a resposta B, certo? Vamos lá. No Enem de 2019, esse aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Esse aqui não tem conectivo. Esse aqui já é um outro assunto, certo? Por que eu peguei essa aqui? Porque já de cara, por mais que, eu repito, você não tenha aquela coisa que lhe chama atenção, né? Não tenha uma imagem, não tenham palavras com fontes diferentes, né? Mas existe uma coisa que
assim que você vê esse texto, você vai identificar. Que é o quê? É a repetição, né? Todas as orações, elas iniciam do mesmo jeito, certo? Todas elas. Então, professor, então o que é que eu devo prestar atenção aqui? Exatamente nessa repetição. Se tem a repetição, e eu vou repetir quantas vezes for necessário, se tem essa repetição, então você tem que estar atento. E eu vou repetir o que eu já falei antes. Os textos não estão ali de forma gratuita não, certo? Eles têm um objetivo, né? O autor dessas questões, ele buscou cuidadosamente, né? Analisou cada texto para que ele pudesse escolher aquele ali. Então esses detalhes, eles devem ser observados, certo? Então, olha, nesse Enem de 2019, esse texto aqui, né, do Enem, todo o texto ele é trabalhado através das orações condicionais, que em inglês, como está ali escrito, são as if clauses, né? Dando exemplo simples, é aquele lá, se eu estudar, eu passo. Se eu não estudar, infelizmente eu não passo. Então esse se, né, que são as if clauses, se seguido de uma oração, são as chamadas orações condicionais. Então, como diz aqui, são o quê? As orações condicionais, elas expressam situações hipotéticas, né? É uma hipótese. Se você estudar mais, você passa? Claro, certo? Ou seja, situações que podem ou não vir a acontecer, né? A depender da condição proposta. Qual é a condição? Certo? É a oração anterior, né? E eu posso até confirmar que sim, as orações condicionais, de certa forma, elas têm uma relação com os conectivos, né? Porque você precisa dessas duas orações, certo? E elas precisam se conectar através do que? Do if, certo? Eu posso dizer que eu passo se eu estudar, certo? Eu tiro boa nota se eu estudar mais, certo? Então esse se acaba sendo também um conectivo, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, que essa oração aqui, ela está trabalhando nessa ideia da condição, certo? E continuando ali, as orações condicionais geralmente são utilizadas para falar sobre planos futuros. Então, se você tem um plano futuro de passar, estude. Elas também trabalham situações prováveis ou não de acontecerem, fatos cotidianos e escolhas feitas no passado, certo? Então, através dessa compreensão aqui, então, temos lá o enunciado. Presta atenção no enunciado. Você já sabe que a questão ela está toda trabalhada, né, em orações condicionais. O enunciado diz: valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, certo? Ou seja, quando ela diz assim, que as diferentes formas, né, de educar as crianças nos Estados Unidos, ela já está dizendo que se as crianças vivem de tal maneira lá nos Estados Unidos, se as crianças vivem de forma ridícula, né, que é o que ela está dizendo em algumas sentenças aqui, se as crianças vivem sempre trabalhando a generosidade, né, o perdão, se elas vivem trabalhando a bondade e a consideração, então o que ela está querendo confirmar aí? Temos lá a letra A, temem quem as amedronta, né? Letra B, aprendem com o que vivem. Letra C, amam aqueles que as aceitam. Letra D, são gentis quando respeitadas. Ou letra E, ridicularizam quem as intimida. Esse aqui é fácil, né? Dá para entender que se a autora ela está dizendo que se a criança vive isso, ela faz aquilo, né? Porque todas as orações elas começam com, ela diz if children live, se as crianças vivem. Então a gente já sabe o quê? Que a resposta correta é a letra B, que elas aprendem com o que vivem, ok? Então fiquem atentos a isso também.
Temos aqui o seu conhecimento vocabular, certo? Que acaba sendo tanto pode ser o seu conhecimento gramatical, né? Certas coisas ali. Mas quando eu digo aqui sobre o seu conhecimento vocabular, eu estou querendo agora ser mais específico com a própria palavra, né? Vocábulo, certo? Vocabulário, né? Palavras que você conheça, né? Ajudam muito, certo? É importante também você ter o conhecimento que algumas palavras, né? Tanto na nossa língua portuguesa, a gente sabe disso, mas em língua inglesa, existem palavras que ela tem sentidos diferentes, né? Em situações diferentes, certo? Então vamos lá. Temos essa questão do Enem de 2020, certo? A gente já viu essa questão aqui, certo? E através desse seu conhecimento vocabular nessa questão, já ajuda você a, muitas vezes, dependendo do seu realmente conhecimento, você nem precisa ler o texto, você nem precisa mais ir ao texto novamente para que você possa saber qual é a resposta correta. Então vamos lá de novo. Ó, o enunciado diz: no poema de Robert Frost, as palavras fault e blame, certo? Revelam por parte do eu lírico uma. Lembram do que eu falei sobre palavras cognatas? Então, o seu conhecimento vocabular, certo? Ele pode estar ligado ao conhecimento de palavras cognatas, certo? Ou seja, a palavra que parece, certo? E é aquilo que se parece. Mas também tem que ter cuidado com as falso-cognatas, né? Parece, mas não é. No caso da primeira palavra, fault, certo? Se você observar bem o som, ó, fault, vou repetir, fault, parece com falta, né? Falta, né? Quando você faz algo de errado, você cometeu uma falta. Então, o que ela está querendo dizer então com isso aqui? Temos as opções. Letra A, culpa por não poder cuidar do pássaro, né? De acordo com o texto, então ela está falando sobre algum pássaro, né? Uma culpa ou não de cuidar do pássaro. Letra B, uma atitude errada por querer matar o pássaro. Então, assim, na letra B, está como se estivesse afirmando que ela tem uma atitude errada, né? E propositadamente não querer, propositadamente querer realmente matar o pássaro, né? Letra C, necessidade de entender o silêncio do pássaro, né? Nessa letra C a gente está vendo que não tem nenhuma relação com essas duas palavras, né? Fault e blame. Letra D, sensibilização com relação à natureza do pássaro. Essa questão a gente também está vendo que não tem nenhuma relação com essas duas palavras. E a letra E, irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Então temos aqui a letra C, D e E, elas não têm essa relação com o significado dessas duas palavras. Fault, falta, e blame, que é culpa, certo? Então, eu já acabei dando a resposta através da tradução da segunda palavra, blame, que é o quê? A letra A é a culpa por não poder cuidar do pássaro, né? Ela se sente culpada, né, em não conseguir cuidar desse animal, certo? Então, quando você conhece essas palavras, né, que muitas vezes ela já vem destacada no enunciado, isso ajuda bastante e isso facilita na hora de você responder a questão, certo? Continuando aqui, ó, mais uma vez uma outra questão que você já viu, certo? Nesse quesito aqui, eu indico vocês, né, a procurarem, quando tiver um tempozinho, né, a mais, pesquisem sobre frases verbais. Repito, frases verbais. Professor, o que são frases verbais? Frases verbais são o quê? Com certeza você já prestou atenção em algum momento que você vê uma palavra que você conhece em inglês, quando você vê essa mesma palavra em outra situação, ela significa outra coisa, né? Que eu falei ainda há pouco também. Mas por que ela significa outra coisa? Porque em algum momento ela está acompanhada de outra palavrinha, né? Na maioria das vezes é um conectivo, ou então é uma preposição, certo? Então isso em inglês é chamado de frase verbal, certo? São duas palavras ou mais, duas ou três ali no máximo, que juntas ali dentro de um contexto, elas têm um sentido completamente
diferente. Quer ver só? A gente já viu essa aqui, certo? De novo. E a gente já lembra o quê? Qual é a resposta correta dessa aqui? É a letra E, que o garoto ele não sabe usar um livro impresso, né? Que ali diz desconhecer como usar um livro impresso. Mas quando você já de cara entende o que significa aquele trecho que está destacado no enunciado, fica até mais fácil, certo? Por quê? Ah, professor, eu já vi que tem a palavra turn, né? Que para quem está estudando, só a palavra turn significa o quê? Virar, né? Virar para um lado ou virar para o outro, ou simplesmente tornar, né? Tipo, você como por exemplo virar de um lado para o outro, né? É turn, certo? Só que nesse caso aqui o turn, lá no final do trecho destacado tem on, certo? On. Aí você lembra do que? Esses aparelhos tecnológicos de hoje em dia, alguns eles vêm escrito, né, com aquele on, esse ON, e o off, né, o OFF. Então é aí que você tem que se ligar, certo? Então, turn é virar, certo? Ou tornar. E o on, nesse caso aí, com o turn, significa o quê? É ligar. Realmente é ligar, certo? Ligar algo eletrônico. Então, se você não estiver atento a isso, então, infelizmente, você pode até passar batido essa questão, né? Não conseguir responder ela de forma correta, né? Então, repetindo, o enunciado diz: no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Então, de acordo com todas as opções, né? Você pode até achar que a resposta correta seria o quê? A letra D. Entender como desligar da postura do colega. Ah, professor, então se o turn on é ligar, então ele está falando da letra D? Não, porque como eu já falei, se você já entende que o turn on é ligar, então ele não está falando sobre desligar, certo? E a única opção que tem uma relação com saber usar algo tecnológico ou não, é a letra E, que é desconhecer como usar um livro impresso, certo? Dando continuidade aqui, ó, temos mais um texto já visto aqui pela gente, certo? Que é de muita valia, né? Repito, quando você tem esse conhecimento e você faz essas conexões de uma palavra com a outra, certo? Uma questão do Enem de 2018, certo? O enunciado diz: a relação dos vocábulos shower, bus e homeless, ok? Aí eu vou te lembrar o quê? Todo mundo já viu em algum momento: ah, professor, como é que eu falo ônibus em inglês? Aí algum aluno vai lá e fala: é bus, né? É bus. Alguém já deve ter visto também que home, né? Em homeless, home é o quê? É lar, é casa, é onde você vive, né? Aquele lugar que você chama de lar é o seu home. Então, aí você faz essa ligação: bus, ônibus, home, casa, é um tipo de casa, ônibus, casa, um ônibus que é usado como casa. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí você observa que a primeira palavra destacada é shower, que é o que? Banho, chuveiro, né? Lugar para você tomar banho. Aí você tenta fazer essa relação também só usando esse seu conhecimento vocabulário. Qual é a relação de casa, ônibus e banho, né? É um lugar para eu... É um ônibus onde eu possa morar e tomar banho? Não, né? Como a gente já viu, esse aqui, né? Vamos relembrar as opções das respostas, que essas três palavras dentro do texto, elas estão se referindo ao quê? Letra A, empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus? Não, né, gente? Letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. É mais ou menos essa daí. Letra C, comissionar sem teto para dirigir ônibus da cidade. Sim, gente, lembrando que vocês estão vendo que até agora a gente está vendo que as três primeiras opções de resposta, você tem a palavra morador de rua, né? Que significa o que então? É exatamente a terceira palavra que está destacada, né? Um morador de rua é um homeless, é um sem lar, é um sem casa, certo?
Vamos continuar para as opções. Letra D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, né? A palavra banheiro aqui também tem essa relação com outras opções, que é sobre o quê? Sobre banho, né? Que a gente viu na letra B. E a última opção, letra E, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. A gente já sabe que não é a letra E, certo? Quem lembra dessa aula, né, já sabe até qual é a resposta. A gente já sabe que não é a letra E, por quê? Porque ela não tem nenhuma relação com uma dessas três palavras destacadas, que é o shower, banho, certo? Nesse caso aqui, a letra D também não é, porque ela não tem também nenhuma relação com a terceira palavra destacada, que é homeless, morador de rua, certo? Outra, a gente já sabe, né, socialmente falando, que não pode ser a letra C, porque a prefeitura ou algum órgão público, ele não pode comissionar pessoas, né, que estão, né, infelizmente morando na rua, eles não podem dar essa responsabilidade a eles, né, de dirigir um ônibus, né? E ele também não tem, e essa opção C, ela não tem também, mais uma vez, relação com a primeira palavra destacada. Percebam que a gente está fazendo essa relação só com o vocábulo, certo? Só com a palavra ali que vocês precisam, é bom que vocês conheçam, né? Então sobrou o quê? A letra A e a letra B. Mais uma vez, a gente está vendo que a letra A, empregar moradores, tem aquela relação com a letra C, né? De contratar moradores de rua, dar essa responsabilidade. A gente sabe que, eu acredito que por motivos legais, os órgãos públicos, eles não podem fazer isso. Então a letra A está eliminada, a resposta correta mais uma vez é a letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua em ônibus, certo? Temos nessa questão aqui de 2017, mais uma vez, duas palavras destacadas. Elas não estão no texto, né? O texto é só essa imagem aí que vocês estão vendo. Então temos aqui a palavra end place e regret. A gente já viu isso antes. Então a palavra end place significa o quê? Qualquer lugar. E regret é se arrepender. Aí a ligação de qualquer lugar com arrependimento e uma imagem de um óleo no chão derramado, né, faz com que você pense no quê? Você vai se arrepender, né, do óleo derramado, né, ligado com algum lugar ou com qualquer lugar, né? Então, fazendo essa relação, essa ligação só com essas duas palavrinhas aí, as opções de resposta, a gente tenta chegar à resposta correta. Vamos lá. Preservação do meio ambiente. Se você pensar bem, né, abrir bastante a mente, até que poderia ser, né? Mas essa opção aqui, ela não tem relação, mais uma vez, com a palavra que está sendo destacada, né? Apenas com esses vocábulos. Letra B, manutenção do motor, também não. Temos a letra C, escolha da empresa certa, certo? Quando você fala empresa, você fala de lugar, né? Então, e a palavra any place tem relação com lugar também, né? Que é qualquer lugar. Então pode ser a letra C. Letra D, consistência do produto. A gente está vendo que as duas palavras que esses dois vocábulos, esses dois termos aí, eles não têm essa ligação com o produto, certo? E a letra E, conservação do carro. Então a gente já sabe então que a resposta correta, o que é a letra C, a escolha da empresa certa. Estou vendo que através dessas dicas, né, agora através desse seu conhecimento vocabular, a coisa já fica até mais fácil. Você faz todo aquele trabalho, todas aquelas análises antes também, né, o skimming, o scan, as outras estratégias, né, que nós já vimos, e você vai pegando também pausadamente e de forma mais objetiva esses pontos, certo? Temos aqui uma atenção. Tem alguns momentos que isso é possível, que isso, nesse ponto aqui, você tem que ser uma pessoa ligada, né, nesse mundo tecnológico, né, e sempre você percebe que tem novas palavras surgindo, né? Sempre quando tem algum aplicativo novo,
alguma coisa nova que surge e tem uma palavra em inglês, a gente já cria logo um termo para aquilo, né? Ah, fulano é isso, né? Fulano trabalha com tal canal, então ele é... Aí você usa o nome daquele canal, transforma como se fosse um nome de uma profissão, né? Então, isso acontece muito. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? É que dependendo do texto, da questão, né? E do momento em que a gente vive, por quê? Porque o Enem, ele sempre vai trabalhar com assuntos atuais, né? As questões de inglês, a prova de redação, principalmente, ele sempre vai te dar textos bases, textos atuais. Só que aqui em inglês, eles vão trabalhar com coisas ligadas com a língua inglesa. Temos aqui o termo globes, né? Que, de acordo com o enunciado, ele já está até traduzido, considerando as ideias apresentadas no texto, o globes, Global English, ou seja, inglês global, é uma variedade da língua inglesa aqui. Repetindo, considerando as ideias apresentadas no texto, o globes, inglês global, é uma variedade da língua inglesa que... Então todo mundo sabe, ou já ouviu falar que o inglês é a língua universal, ou seja, a língua global. Então o que seria esse globes? Temos então as opções de resposta. Tem status de língua por refletir uma cultura global. Se você prestar atenção, então assim, o próprio título já diz o quê? If you can't master English, se você não consegue dominar o inglês, se você não consegue ter uma boa fluência, aí ele termina dizendo try globes, ou seja, tente o globes. No próprio título ele já diz, se você não consegue usar o inglês mesmo, você tenta esse outro inglês. Então você já sabe que a opção A não é, porque fala sobre a língua como status de uma cultura, né? Então não. Letra B, facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. Pode ser, né? Porque já que o globes tem essa ideia, a ideia é você se comunicar, então pode ser que sim. Letra C, tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto. Nada a ver, né, gente? Esse aqui a gente já está eliminando, ok? Letra D, altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Olha, quando você fala em comunicação internacional, você está falando de uma comunicação global, certo? Todo mundo sabe que aonde você for, né, em qualquer parte do planeta, ou pelo menos em grande parte dele, se você tem um mínimo conhecimento de inglês, você consegue se comunicar, né? Então a gente segura a B e a D. Letra E, apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. Perceba que essa E, ela também não tem nada a ver, né? Se o globes já é uma tentativa de comunicação, então não tem como, nesse globes, né, ter essa mesma variedade, essa mesma característica dos falantes nativos. Então quais são as únicas duas possíveis? Letra B e a letra D, né? Facilita o entendimento entre o nativo e o não nativo. Ou letra D, altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Nesse caso aqui é a letra B. Esse globes, a ideia do texto é facilitar, certo, essa comunicação do falante nativo com o não nativo, certo? Repetindo, preste atenção e o máximo possível tentem se ater a essas novas palavras que vão surgindo, né? No mundo de hoje, essa tecnologia aumentando, né, ferozmente, com muita velocidade, então sempre vai ter um termo novo. Então vocês têm que estar atentos ao significado real daquela palavra. Por mais que a gente não use a tradução dela, a gente use a ideia dela, tá certo? E também temos aqui também a própria palavra boghoff, né, que foi usada em um texto do Enem de 2016, certo? Que o enunciado diz: considerando-se as informações do texto, a expressão boghoff, certo, é usada para. Mais uma vez aqui você tem a ideia, né, de que uma palavra nova usada, né? Essa palavra boghoff, ela se repete no primeiro
parágrafo, já é logo a primeira, e ela está ali, né, de forma destacada, né, em caixa alta, e também está no terceiro parágrafo, né, que também inicia o terceiro parágrafo. Ela se repete no segundo parágrafo, né, ali na quinta linha, certo? Então, o que seria então esse bog-off, certo? Então, quando você tem esse conhecimento e você presta atenção em outras informações dentro do texto, aí você vai chegar à resposta correta, né? Vamos às opções de resposta. Anunciar mercadorias em promoção, pedir para uma pessoa se retirar, comprar produtos fora de moda, indicar recessão na economia ou letra E, chamar alguém em voz alta, certo? Então, nesse caso aqui, você já está vendo o quê? Que é a letra A, é anunciar mercadorias em promoção, certo? Quando as empresas elas estão eliminando aqueles produtos já antigos, eles fazem esse bog-off, certo? Então, atenção a esses novos termos, certo, pessoal? E por hoje é só, a gente vai finalizar por aqui e eu espero que vocês tenham sucesso. Obrigado. Juntos no Enem.